quem são aqueles autores que têm escrito e proposto coisas que seriam positivas para a reforma do Supremo. Então, acho que esse foi o primeiro critério. O segundo critério é demonstrar que isso não tinha uma coloração partidária. Então, nós convidamos assim, o ministro Miguel Reale Júnior e o ministro José Eduardo Cardoso, ou seja, gente que teve em posições opostas durante o impeachment de Dilma, por exemplo. Né? Nós conversamos muito, e isso é um negócio interessante, Felipe, com alguns escritórios, né? Grandes escritórios de advocacia que temem, porque um escritório de advocacia quer ganhar, evidentemente, mas ele sabe que se a justiça não funcionar bem, a longo prazo ele é que perde. Ele precisa ter uma justiça que ele confie, que ele veja como eficiente. Então também trouxemos, né, lideranças de grandes escritórios que normalmente estão lá peticionando, dialogando com o tribunal, mas que puderam ali ter um espaço para dizer, olha, mas nós também achamos que os tribunais podem melhorar. E, finalmente, gente que não era da área do direito. Né? São cientistas políticas, algumas que têm muita proximidade, como a Maria Tereza Tadek, com o tema, outros não, mas que viam o problema do Supremo como uma peça essencial do jogo democrático brasileiro. Então, isso acho que é para demonstrar ao Supremo de que o problema dele é um problema, lógico, o Supremo sabe disso, mas todos nós precisamos ter consciência de que é um problema que transcende os meios jurídicos. Esse é um problema, é um pilar da democracia que está sendo, de certa forma, abalado e nós precisamos tratar. Então, o critério foi quem está pensando sobre isso, quem está usando o sistema de justiça e quem está vendo o sistema de justiça a partir de um ângulo externo a ele, que são os cientistas sociais. Oscar, vamos dividir aqui esse documento. São várias propostas, algumas delas, inclusive, não são meramente propostas, né? Elas são indicações de coisas que poderiam ser discutidas. Você mencionou uma, né? Sobre essa conformação de uma doutrina das questões políticas, né? Que não tem uma resposta simples, né? Mas é um chamamento ao tribunal para que discuta e formate algo nesse sentido, né? Algo que já vem desde 1891 sendo discutido e até hoje a gente ainda não tem direito, né? Mas essa é uma das questões, né? O que você apontaria, e eu vou explorando aqui algumas dessas questões para a gente também não se alongar demais, mas você, por exemplo, vocês mencionam no começo do documento a necessidade de melhorar o processo de deliberação do tribunal. E aí eu queria começar com você por isso, porque aí são vários problemas, mas eu queria te ouvir sobre o que te parece mais factível de fazer. Porque uma das coisas que vocês mencionam no documento é, por exemplo, a apresentação de votos mais concisos ou obrigatoriedade de circulação do voto dos relatores para os colegas. E nós sabemos que isso não é uma questão fácil. Nada fácil. Mas diagnóstico e o que você acha que com essas propostas a gente pode alcançar? Então, vamos lá. A primeira coisa, né, um tribunal é composto normalmente por um número ímpar, né, e de vários juízes. Né? Todos os tribunais, normalmente, você imagina que são órgãos colegiados, porque se ele tem uma responsabilidade de dar uma última palavra ou penúltima palavra, dependendo do tribunal, é importante que ela não seja errada. Né? E vários são os motivos de erro. O primeiro deles é que hajam viéses ideológicos, viéses políticos, interesses. Nós somos seres humanos, nós somos passíveis de tudo isso, todos nós temos viés, e, portanto, a ideia de um tribunal colegiado é a forma de que o viés de um seja anulado pelo viés do outro. Né? Mas também erram, nós erramos, nós interpretamos errado, nós tomamos os fatos de maneira inadequada. Então, é muito importante que o processo seja colegiado. Esse é o primeiro ponto fundamental.